Persona não grata. O que seria uma persona não grata? Por que esse comentário, essa fala enfureceu o primeiro-ministro de Israel? Como isso pode impactar a economia e se isso pode alcançar o seu patrimônio atual que você possui no Brasil? No vídeo de hoje vamos abordar todas essas perguntas, esse tema e muito mais, então fica conosco. Essa foi a decisão que o governo de Israel tomou essa semana com relação ao chefe de Estado brasileiro, o também presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que é que causou isso? O que gerou essa comoção, essa decisão? Recentemente, em uma entrevista, o chefe do executivo teve a infeliz fala de comparar a guerra atual que acontece na faixa de Gaza entre Hamas e Israel, comparando a guerra, o conflito, com o holocausto que ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial contra os povos judeus. Dado o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão... Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Telecojus. Meu nome é Giovanni Teles, sou advogado internacional de offshores e professor de MBA de Blockchain e Criptoativos da Universidade Católica de Pernambuco. No vídeo de hoje vamos comentar a respeito sobre essa grande polêmica envolvendo o chefe do executivo, então atual presidente do Brasil, e o primeiro-ministro e a própria nação de Israel. Exatamente no dia 20 de fevereiro de 2024. Foi a data em que o atual presidente do Brasil teve um infeliz discurso que gerou sentimentos de fúria e revolta na nação de Israel e nos povos judeus. Por que essa fala enfureceu tanto o primeiro-ministro de Israel como o povo judeu no geral? É evidente, é óbvio que se trata de uma frase antissemita ao comparar a guerra atual entre um grupo terrorista árabe e a nação de Israel com o acontecido fato do Holocausto da época da Segunda Guerra Mundial, em que faleceram mais de 6 milhões de judeus durante a grande perseguição daquele país que todo mundo sabe. A infeliz fala aconteceu durante o discurso do qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou em Addis Abeba, uma reunião da qual contava com a cúpula da União Africana, em que se discutiam causas globais e também acontecimentos ali envolvendo os países que apoiavam a então guerra da faixa de Gaza, e expressando também uma preocupação com a crise humanitária na região. O fato é que então o atual presidente do Brasil classificou o acontecimento não só com a pesada palavra e conotação de holocausto, que se define a perseguição de fato aos povos judeus, como aconteceu na época da Segunda Guerra, além de classificar como isso, ele ainda chamou de genocídio, colocando que o povo então de Israel, durante a própria palavra em si de conotação, genocida, sendo que se trata de um conflito muito complexo envolvendo um grupo terror, aquela coisa islâmico, radical islâmico, e os judeus, se tratando ali na região do povo de Israel, que é uma briga envolvendo povos histórica. E em resposta a esse infeliz discurso, o então primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, classificou como discurso antissemita. E no dia de hoje, o então atual presidente do Brasil e chefe do Estado brasileiro foi então classificado como persona non grata, ou seja, uma pessoa não grata no território de Israel. Assim sendo, foi ordenado que até que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retire a fala e condenação que ele realizou, ele não poderá adentrar, pisar no território de Israel. Ou seja, até que o presidente do Brasil retire a sua última fala e peça desculpas pelo ocorrido, ele não poderá visitar o país Israel. Mas como essa situação impacta a economia? Israel é um país que possui não só diversas relações diplomáticas com o Brasil, mas também relações comerciais, sendo um grande polo exportador de medicamentos, remédios farmacêuticos e outros
ramos da indústria, mas também que exporta uma boa parte de tecnologia agrícola, que é algo vital ao desenvolvimento e continuidade do Brasil, vendo que é um país que tem muita base no setor do agronegócio e da indústria do agro. Além disso, o Brasil se aproxima mais uma vez de territórios conhecidos como territórios cinzas, por, além de estar envolvidos em novas polêmicas, mais uma vez estar na mira internacional de posições politicamente questionáveis. Lembrando que no mês passado o Brasil começou a importar o diesel russo, um país que no momento está completamente sancionado em diversos aspectos pela maioria dos países do mundo. Sendo assim, o Brasil já tinha sido colocado em questionamento pela sua recém-decisão de começar a comprar o diesel russo, um país que está sob mira de grandes sanções mundiais no exato momento. E menos de um mês depois, agora o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva comete novamente essa outra gafe, colocando o Brasil mais uma vez nos holofotes, na mira global, de uma maneira negativa mais uma vez. O que tudo isso, o que essa posição desagradável que o Brasil está tomando e essas falas que o então atual chefe de Estado brasileiro está propiciando podem gerar, ocasionar o Brasil no cenário global e como isso pode afetar diretamente você, o seu patrimônio e os seus investimentos. O Brasil, historicamente, é um país neutro em questões diplomáticas. É um dos únicos países do mundo que não possui em seu próprio território bases militares estrangeiras. Motivo pelo qual, historicamente, é considerado um país neutro e, de certa forma, muito amado por todas as nações do mundo. Mas com as recentes atitudes tomadas pelo governo brasileiro e pelas recentes falas do seu atual presidente, o atual chefe do executivo, e dessa forma é importante apontar que caso o Brasil permaneça seguindo essa linha lógica de discursos irracionais, discursos problemáticos que ofendem povos, nações e se colocam em total parcialidade diante de conflitos globais, como no caso entre Rússia e Ucrânia, ao adotar o posicionamento de comprar uma grande commodity fornecedora direto de um país que está sancionado, e no mês seguinte declarar total oposição, uma fala antissemita a um povo que sofre historicamente há séculos e que possui grandes relações comerciais com o Brasil, são atitudes e posições que podem colocar o Brasil em posições desconfortáveis e até mesmo tendo problemas comerciais com outras sanções do mundo. Chega a ser um pouco improvável para o momento atual que o Brasil receba algum tipo de sanção, mas lembrando que sanções globais feitas por países signatários é algo muito avançado que requer a aprovação de vários países que estejam em consenso. Já em relações a sanções comerciais e a negócios exteriores, significa basicamente a negociação de produtos e commodities entre dois países. E é possível que vejamos isso acontecer muito brevemente entre o Brasil e Israel, dada as recentes falas e acontecimentos nessa coalizão de discurso infeliz que foi realizado pelo atual presidente do Brasil. E nós, aqui na Telecojus, temos o dever de alertar você, empresário e homem de negócios que possui patrimônio dentro do Brasil, que além de todos os problemas internos que o país sofre no momento, posições e discursos externos desta natureza podem ocasionar problemas ainda mais graves economicamente para o Brasil e até mesmo afetar negócios internacionais e produtos vigentes no país que afetam diretamente você e o seu negócio. Posicionamentos e discursos como esses podem facilmente colocar o Brasil numa posição de cheque global em vários aspectos, principalmente no tocante do comércio exterior, como citamos há pouco. Assim sendo, caso ocorram sanções comerciais e de transações entre alguns países que considerem o Brasil um país não agradável
para relações internacionais, haveria uma piora econômica do Brasil, agravando ainda mais o quadro social, político e econômico da nação, afetando assim diretamente você, o seu patrimônio e todos os seus recursos dentro do país. E se você, empresário, cansou de depender de governos autoritários e com posições politicamente questionáveis e deseja internacionalizar o seu patrimônio antes que seja tarde demais, a Telecojus está aqui para te ajudar nesse processo. Conte com nossa equipe multidisciplinar de advogados, contadores, economistas e muitos outros profissionais de ponta e de altíssima qualificação profissional para levar o seu patrimônio que você tem de mais importante internacionalizando em países politicamente, economicamente e socialmente estáveis, longe de grandes aflições e riscos governamentais como o Brasil passa nesse exato momento. E se você tem dúvidas, sugestões e até mesmo comentários a realizar sobre esse assunto que estamos conversando no vídeo de hoje, coloca o seu comentário aqui embaixo e venha interagir com a gente. Caso você tenha sugestão de algum outro tema relevante do momento ou assunto que você gostaria que comentássemos, também deixa nos comentários aqui embaixo e nós podemos fazer um vídeo voltado especialmente para você e sobre o tema pedido aqui nos comentários. Por hoje é só, agradecemos a audiência e fique conosco para mais sobre negócios internacionais e blindagem patrimonial.